Bom dia, meu irmão, minha irmã, queridos aí da Seara Espírita. Estamos aqui esse dia 20 de novembro de 2022 para celebrar o segundo episódio do nosso querido canal ABC da Ciência Espírita. Não posso nem dizer como é uma grande felicidade fazer esses programas que eu tenho feito aqui com vocês, iniciando na verdade, né? E sempre não esquecer o convite, né, para no final do episódio vocês poderem não só divulgar, mas se inscrever no canal, tá bom? Sempre como a gente faz, cada estudo, na verdade, é necessário a gente começar com uma lição, né? Uma lição que nos sintoniza, que nos sintonize com a experiência divina, que nos sintonize com o mais alto, com os planos superiores, e que, porventura, possa sintonizar a todos nós nesse mesmo estudo. Então, vamos começar aqui a abrir a lição do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição hoje é Orientadores do Mundo. Eu quero, na realidade, né, e é importante destacar isso, que eu sempre não leio a lição toda, sem o primeiro parágrafo, o máximo o segundo, para que a gente possa trazer à luz da nossa compreensão, iniciar o que traz para a gente. E cabendo a cada um, né, poder aí desfrutar do seu livro e poder ler a lição toda. Eu havia dito que ia deixar um link, né? Mas eu não vou deixar mais o link porque eu confesso, eu não sei se isso é totalmente legal, né? Então, assim, se você, irmão advogado, advogada, puderem amparar nisso, eu agradeço. Mas, então, vamos lá, lição 111, Orientadores do Mundo. Respondeu-lhe Jesus: És mestre em Israel e não sabes isto? João, capítulo 3, versículo 10. É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo, reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque, afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. Então, irmãos, o que a gente entende aqui, humildemente, dessa lição? É muito interessante porque no primeiro parágrafo, quando ele fala, né, primeiro, né, se o irmão tiver, a irmã, uma compreensão do que significa arraiais espiritistas, qual é a largueza desse conceito que Emmanuel traz aqui, eu confesso que eu não consegui alcançar. Mas esse primeiro parágrafo, ele aponta para a responsabilidade da gente não se posicionar como grandes orientadores. Nós não somos grandes orientadores. Talvez agora alguns irmãos que sejam, né, tenham desenvolvido aí a capacidade, né? Nós somos aprendizes, como só subimos, né, num palco, numa tribuna de algum centro espírita, a gente deve ter a consciência de que somos aprendizes e, portanto, sujeitos às falhas mundanas. Como Emmanuel já trouxe também no livro, né, A Caminho da Luz, quantos grandes missionários, né, vieram na vestimenta de reis e rainhas e falharam. Falharam quando eles se depararam com a vestimenta carnal. Então, se verifique o seguinte, que é muito importante a gente estabelecer uma conexão mais humilde, mais harmoniosa e mais que possa dilatar conhecimentos, possa dilatar, na realidade, né, eflúvios energéticos positivos através de quê? De uma mensagem que pode ser esclarecedora, que por mais que também seja um pouco difícil a uma compreensão inicial, mas ali a gente está plantando alguma semente, né? Para que ali seja um despertar de outras mentes. Então, tenhamos a certeza de que nós somos meros aprendizes e
aqueles operários do quê? Do Evangelho cristão de Jesus. No segundo parágrafo, esse é mais bonito, né? Ele fala: tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque afinal esses mentores da política, da educação, da ciência estão perguntando no fundo se eles próprios existem. Então vocês vão ver quantas pessoas, né, estão aí se debatendo se existe isso mesmo, se você acredita em espiritismo, se você não se debata sobre isso. Se as perguntas, né, elas têm um fundo realmente de dúvida, de busca de novos horizontes de entendimento das suas dores, né, e das questões filosóficas que a humanidade passa, né, de onde nós viemos, para onde nós vamos, então todo irmão merece uma caridosa palavra, né? Agora, muitos desses irmãos cheios de conhecimento, né? Tem gente que já escreveu um livro sobre o Espiritismo, e de que os adeptos do Espiritismo, eles, na realidade, vivem no imaginário, construíram um imaginário coletivo. Realmente essas pessoas, elas vão construir aí o seu caminho de entendimento. Mas é por isso, então, a grande importância de nós estudarmos com carinho o ABC da ciência espírita, para que possamos ter segurança para poder falar e, ao mesmo tempo, não nos distanciarmos, como diz aqui a lição, daquela caridade cristã, que porventura, se esses irmãos, né, estão aí até ganhando, né, escrevendo, falando, debatendo, tentando tapar ou novamente trazer um novo véu sobre o que o Espiritismo já revelou, mas que tenhamos nós, assim, com uma disciplina do entendimento doutrinário, possamos responder de acordo com a energia que nos é necessária aquela colocação, né? Para quê? Para que a gente possa estabelecer um caminho de conhecimento solidário. Não é possível que a gente estabeleça qualquer disputa de pensamento ou de filosofia, né? A verdade, cada um vai buscar a sua verdade, cada um vai construir a sua verdade, e cada um tem o seu tempo. Mas, sobretudo, que o irmão espírita, ou em caminho de buscar, né, se enfileirar com a doutrina espírita, ele possa ter uma consciência mais efetiva dos princípios da ciência espírita. Tá bom? Então vamos lá? Então, irmão, vamos lá. É interessante que a gente faça, né, uma pequena aqui, reflexão do primeiro episódio, né, que a gente procurou pontuar, localizar o Espiritismo dentro daquela efervescência que foi o período de 1830 ou 1850 a 1860, né? Em que a humanidade está vivendo, sobretudo na Europa, um momento assim espetacular, conforme o historiador, né, Eric Hobsbawm, está vivendo que a primavera dos povos, aquele movimento de conformação das nacionalidades, né? Ou seja, rompendo com aquela visão unicêntrica, né, da união da igreja com os reis, que seriam os representantes do poder divino aqui na Terra. Então a humanidade já estava se dispersando dessas duas linhas, né, de tolimento intelectual e da sua vida, e ao mesmo tempo nascendo toda aquela gama, né, se solidificando, né, de pensamentos, né, de estudos científicos, né, de invenções, né, uma maravilha. É nesse momento, então, que nasce o Espiritismo. E aí,
para a gente avançar, por que o Espiritismo, então, ele é uma ciência? A gente pode estar falando de uma ciência espírita. Vamos ver o que a Universidade Federal de Campina Grande ela nos traz, né? Eu peguei aí algumas definições e a gente procurou marcar com negrito alguns pontos específicos. Vamos lá. Para a Universidade Federal de Campina Grande, a ciência é uma maneira que a humanidade encontrou para entender o mundo. O que diferencia a ciência, o que faz dela uma maneira diferente de ver o mundo, é a aplicação de uma série de passos que chamamos de método científico. Ou seja, uma fotografia pode ser uma forma de entender o mundo, mas não propriamente, né, aqueles registros fotográficos podem ser um método científico. Agora, você pode utilizar uma fotografia para representar alguns fatos e entender alguns fenômenos. Está vendo a diferença? Então, sobretudo, primeira coisa é para entender o mundo, mas ela precisa de quê? De um método científico. A ciência deve ser precisa. Para que ela seja precisa, as etapas que formam o chamado método hipotético dedutivo devem ser seguidas rigorosamente. Essas etapas são observação, questionamento, hipótese, experimento, verificação e previsão. Então, isso é muito importante, né? Primeiro, né, que lá na frente a gente vai ver como que Kardec utiliza um método científico para desenvolver e pesquisar o que está por trás ali daqueles fenômenos. Para entender o mundo, o que mundo? O mundo espiritual. Ou o mundo invisível, né? E, como se diz aqui, a ciência ela utiliza um método hipotético dedutivo, ou seja, ela propõe a hipótese e dessa hipótese ela pode chegar a uma dedução de uma compreensão. Agora, é preciso o quê? De algumas etapas, o quê? Observação, questionamento, desenvolver essa hipótese, ter um experimento que possa verificar e até prever novos eventos, como se diz assim, né? Para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ciência e pesquisa, na verdade, estão em todas as áreas de conhecimento. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, classifica os saberes em 8 áreas: ciências exatas e da terra, ciências biológicas, engenharias, ciências da saúde, ciências agrárias, ciências sociais, ciências humanas, linguística, letras e artes. Cada uma delas produz conhecimento, novas formas de pensar e buscam soluções científicas para diferentes questões da sociedade. Então, olha bem que interessante, né? Que a Universidade Federal do Rio de Janeiro traz. Que, na verdade, validando que o CNPq, como que ele classifica. Mas, ao classificar, absorver as 8 áreas de conhecimento, essas áreas precisam produzir o que? Conhecimento. Então, para que determinado estudo ou qualquer coisa, né, que se busque entender, né, o mundo natural, tá certo? Ele precisa ter o que? Um método, não é verdade? Né? E buscar produzir o que? Conhecimento. Se não produz conhecimento, então não é assim ciência. Exemplo disso, né? Você tem ali, você faz ali o bolo, né? Isso é receita de bolo. Receita de bolo é uma coisa que cada um, né, pode fazer de uma forma diferente. Agora, aquilo não necessariamente produz conhecimento para uma pessoa. Você sabe bolo? Fazer um bolo? Não sei, mas vai fazer uma diferença? Não faz uma diferença na vida. Faz um pouquinho, né? Quem não gosta, nem lembra do bolo da vovó, bolo da sua mãe. Olha, meu bolo da mamãe, que era maravilhoso, né? Lembrei aqui agora. Mas os ingredientes dela, por exemplo, se você vai pesquisar farinha, vai pesquisar, né, fermento, novos sabores,
Aí começa a pesquisar ali o que pode, como é que pode fermentar melhor, né? Já tem um conhecimento ali atrás sendo produzido, né? Mas é importante considerar isso, né? Que a ciência ela deve produzir conhecimento sobre o nosso mundo. Olha a NASA, o que ela traz? A ciência consiste em observar o mundo, observando, ouvindo, observando e gravando. A ciência é a curiosidade na ação ponderada sobre o mundo e como ele se comporta. Isso é muito importante. Que não basta ter o entendimento, né, visualizar o fenômeno. Às vezes é importante, às vezes não. É importante verificar como que se dá aquele fenômeno. Ou seja, né, aquela velha história, né, da maçã que cai. Por que a maçã cai? Né? O que está por trás da queda daquela maçã? O estudo disso, a compreensão disso, levou o quê? A entender que por trás ali existe uma coisa chamada gravidade. Né? Então, entender o comportamento desse fenômeno, da queda, né? Por que nós estamos presos aqui na Terra. E aí o Espiritismo ele começa a entender o que? Justamente que comportamento é esse, a nossa vida, a nossa existência, né? Como que a gente se comporta, o espírito que é imortal, como que ele se comporta em cada encarnação, o que ele traz de encarnações passadas, que derivam daí uma modificação, uma necessidade de sua modificação. Hoje, embora ele não tenha consciência sobre o passado, mas ele tem ali uma inconsciência moldando o comportamento dele. E aí o Espiritismo vai buscar o quê? Justamente esses entendimentos, né, das múltiplas existências humanas que pressionam a nossa existência na tentativa de a gente incorrer nos mesmos erros ou nós vencermos a nós, né, esses outros erros lá de trás e encontrar um novo comportamento. Né? Então o Espiritismo busca entender isso. E qual é a influência dessas existências lá atrás no nosso comportamento hoje? Seja principalmente, né, aquilo que vai derivar em possíveis o quê? Doenças e conflitos existenciais. Não é muito interessante isso? Para a Universidade de Berkeley, né, na Califórnia, a ciência também é um processo de descoberta que nos permite vincular fatos isolados em entendimentos coerentes e abrangentes do mundo natural. Olha, então isso foi muito interessante porque Kardec, quando ele buscou, a primeira coisa que ele fez, né, ele teve um momento de que de entender aqueles fatos isolados, aparentemente isolados, né, das mesas girantes. Ele foi convidado para isso. Se você não assistiu o filme, né, Allan Kardec, assiste esse filme porque ele é maravilhoso. Mas que fatos isolados eram aqueles, né? E buscou o que? Um entendimento coerente. A gente vai ver mais um pouquinho mais à frente que esse entendimento coerente que ele buscou desses fatos foi através de quê? Das perguntas que ele propunha aos médiuns. A ciência é emocionante. A ciência é uma maneira de descobrir o que está no universo e como essas coisas funcionam hoje, como funcionavam no passado e como provavelmente funcionarão no futuro. Ora, a gente falou no episódio 1 que o Espiritismo não trouxe nenhuma novidade sobre as questões das antiguidades que falavam da imortalidade da alma, das reencarnações. Agora, o Espiritismo trouxe sim, né, uma forma de identificar como funcionava, como funciona a reencarnação. O que é e o que está por trás da imortalidade da alma. Como nasce um espírito, de onde ele vem. O espírito já nasce pronto
ou ele leva um processo de existências que ele vai chegar até um estágio de humanização. A gente vai estudar isso. Então, ele jogou essa luz sobre o passado naquilo que era um mistério. A gente falou um pouquinho disso no episódio 1, identificando como funcionam. Ela pode ser usada para desenvolver novas tecnologias, tratar doenças e lidar com muitos outros tipos de problemas. Então, o Espiritismo hoje, ele fala sobre o átomo, ele fala sobre guerras, ele fala sobre problemas existenciais, problemas psicológicos, né? Ele não estabelece uma forma de tratamento do que se deve à ciência humana, mas estabelece aí uma linha de conexão com a causa desses problemas. Então, abrindo espaço para quê? Para essa terceira questão, que é a questão das investigações futuras. A ciência está em andamento. A ciência está continuamente refinando e expandindo o nosso conhecimento do universo. E ao fazê-lo, leva a novas questões para futuras investigações. A ciência nunca será acabada. Na medida, então, que o Espiritismo acende o farol sobre aqueles problemas, dizendo que ali existe uma causa diferente da que a ciência ainda não alcançou, ela estabelece ali uma questão nova para uma futura investigação da própria ciência humana. Ela propõe algumas questões, sim. Agora, cabe à ciência humana investigar de fato aquelas questões que são que trazem uma lógica coerente. E a ciência é um esforço humano global. Pessoas de todo mundo participam do processo da ciência e você também pode. É o que a gente está fazendo aqui, é estudando, não é isso? É participando. Qualquer irmão, seja qualquer estágio, vai pegar o livro dos Espíritos, vai pegar o Evangelho e vai começar a estudar. Todos juntos, isso é muito importante. O Espiritismo não possui uma pessoa que estabeleça qual é essa doutrina. Allan Kardec, ele fez o que uma sistematização do conhecimento. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Que síntese, então, a gente pode fazer sobre o que é ciência? Ciência é uma forma de compreensão do mundo natural e seus fenômenos. Ou seja, ciência é uma forma de compreensão do mundo natural que a gente vive e de seus fenômenos. Ou seja, eu estou com uma dor de barriga, preciso investigar o que é isso. Se eu estou com uma dor de ouvido, preciso investigar do que é isso. E só ao longo do tempo, o homem teve ferramentas e conhecimento para investigar esses fenômenos. Ou seja ele da dor, seja ele do adoecer, seja ele de gostar demais, seja da depressão, seja da questão geológica, da questão da formação das estrelas. Então, como que se dá isso? E o Espiritismo, ele vai buscar, então, entender o que? O mundo, uma outra perspectiva. Que mundo natural é esse? O mundo é espiritual. Que a gente vai ver um pouquinho na frente. E aí, em síntese, a ciência precisa de quê? De observação dos fatos, um estudo investigativo. Então, Kardec fez essas duas coisas. Observou o fato espírita e se propôs um estudo investigativo, que a gente vai ver. Utilizou um método. Depois, um modelo de representação desses fenômenos. Ou seja, ele criou ali, sistematizou, entendeu que cada pergunta que ele fez ali se tratava do entendimento de uma determinada situação humana, existencial ou do universo, sem verificar pela administração de experimentos. Olha que interessante. Muitas das hipóteses científicas elas só puderam ser verificadas 100 anos depois. Por quê? Porque faltava ferramentas ou tecnologia para verificar a validade daquela hipótese. Então, o Espiritismo, às vezes, ele abre janelas para investigação, que, porventura, não é porque o homem não consegue provar tangencialmente agora, tá certo? Que ele não existe. Às vezes, você não tem tecnologia suficiente para provar. Agora,
como são diversos campos, o Espiritismo vai abrindo janelas de investigação em que a ciência humana ela já segue aquele caminho de investigação e está se dando isso no Brasil e em algumas partes do mundo. O outro item, ter uma universalização de opiniões convergentes. Olha, se a ciência ela não tem um senso lógico por trás daquele conhecimento produzido, então ela não é ciência. Se ela não consegue ter uma convergência de ideias, de opiniões, então ela não é ciência. E por último, ser capaz de expandir o conhecimento humano, como a gente já falou e já viu, né? Nessas definições. A ciência tem que ser capaz de expandir o conhecimento humano. Então eu te pergunto, o Espiritismo expandiu o conhecimento humano? Expandiu. Você pode verificar o que? Sobre questões, né, do que somos nós, de onde viemos, né, os milagres de Jesus, como é que se dá o nascimento, né, do homem, a encarnação, como se dá o que é a vida, né? Tudo isso é uma expansão de conhecimento humano. E é interessante a gente considerar também que, observando, né, todos esses 6 itens, né, a gente verifica que Kardec passou por todos esses 6 itens. Vamos ver então agora? Esse gráfico aqui, não se assuste com ele não, mas eu vou te explicar direitinho. Mas a partir dele que a gente vai compreender qual foi o método que o Kardec utilizou, como que a ciência é e por que a ciência, o Espiritismo é uma ciência. Então, irmãos, vocês veem aí, né, que nós temos, né, um círculo maior que ele busca delimitar o que? O chamado campo dos fenômenos. Opa, deixa eu tirar aqui para ficar melhor. O que são esses campos dos fenômenos? Né? Tudo que acontece no universo e tudo que acontece também, seja no mar, seja no interior, que a gente não conhece, são diversos fenômenos. E aí o segundo ciclo, chamado campo de conhecimento, ou seja, é o homem produzindo conhecimento para entender esses fenômenos. Dada a vastidão dos fenômenos, né, e da capacidade tecnológica de um lado, intelectual do outro ainda, do homem, ele não consegue ter toda a compreensão dos fenômenos. Ele mal compreende ainda a grande profundidade dos fenômenos que existem no fundo do mar. A própria formação do universo está muito longe ainda de conhecer o seu início, como se deu, né? Então, esse segundo ciclo mostra que existe uma tentativa de conhecer esses fenômenos. A gente vai ver então que existem 3 círculos aí. O primeiro, chamado a consciência, né? Então, ou seja, todos nós temos uma consciência. E a consciência sobre alguma coisa nos remete a uma existência ou uma consciência de si próprio, né? Ou uma consciência sobre determinado fenômeno. Tomou consciência. A cultura, logo no meio, é um conjunto de quê? Deixa eu lá para o campo direito ali, chamado representações, né? Então, em representações, está aqui, ó, representações. A gente tem forma de representações. Que forma de representações são essas? Ela pode ser através de uma representação linguística, uma matemática, filosófica. Ou seja, a gente pode representar o conhecimento de diversas formas. Uma fotografia é uma forma de representar um conhecimento. Se você colocar lá conjunto de receitas de bolo, novamente falando de bolo, né? Você vai estar vendo ali, né, um conhecimento sobre determinado período que se utilizava. Então, assim, arqueologia, né, é uma forma de conhecimento, né? A arquitetura é uma forma de conhecimento, são formas de representação. E
a consciência e a representação disso formam o quê? Formam a cultura. Ou seja, a cultura é esse grande espetáculo existencial humano. Tem a figurinha aí no meio, né, que é do Leonardo da Vinci. E embaixo, logo, a gente tem o quê? O processo da educação, não é verdade? A educação, então, ela joga com a representação, com a cultura de uma época, né? E com a consciência, com a tomada de despertar de consciência do ser. Então, tudo isso, essas três coisas formam o quê? Um ser. Sua capacidade de representar, né, os fenômenos através, né, de, como a gente viu, fotografia ou arqueologia, né? Ele está buscando representar isso. Um livro, uma expressão matemática e ganhando conhecimento sobre aquilo, consciência sobre aquilo. E aí, quando se passa isso, né, se absorve isso, né, a humanidade absorve isso e progride em cima disso, né, existe um processo de educação, que pode ser um processo formal para acelerar esse processo de educação, né, dar conta da aceleração desse processo educacional ou de progresso, ou informal, né, através da oralidade, né, que é um processo também. Isso tudo se dá o quê? No campo mais abaixo, que é o chamado campo então, da nossa existência. E a gente vai ver então, né, que a ciência, aqui em vermelho, ela vai buscar o quê? A compreensão desse campo dos fenômenos. Né? Está aqui delimitado, agora em vermelho, a ciência vai buscar então exatamente representar ou ter, né, conhecimento, estabelecer uma forma de representação, entendimento desse campo de fenômenos. Mas ela tem uma limitação. Essa limitação é dada também pelo nosso campo da existência, ou seja, da nossa capacidade física, né, de entender, enxergar certos fenômenos, de intelectualmente conseguir alcançar certos fenômenos e de construir modelo de representação desses fenômenos. Então existe ali uma barreira também existencial. E o que o Espiritismo trouxe então? Trouxe essa capacidade da gente conseguir vencer essa barreira amarela do nosso campo existencial, revelando o quê? Que existe um fenômeno maior, tá certo? Que nos foi revelado e ele existe aí, ele estabelece aí um processo natural em que a ciência humana tende a percorrer. Então a gente vê aí que ficou o quê? Bem delimitado. Existe, né, uma delimitação do campo dos fenômenos, ou seja, que o conhecimento humano pode alcançar, tá certo? Ou seja, ele busca entender, compreender esses fenômenos e que é universal, é amplo, mas existe uma delimitação de conhecimento. Então existe um campo de conhecimento. E existe também o campo existencial, que também é uma barreira. Ou seja, a ciência humana, ela busca o quê? Uma forma de representação, mas ele precisa o quê? De um estado de consciência para poder, né, alcançar. A gente viu que a humanidade precisa avançar na sua tomada de consciência para poder alcançar novos conhecimentos. Ela precisa ter uma cultura, né, mais direcionada. Você imagine se o homem ia conseguir avançar na ciência com aquela cultura de enxergar que a Terra ela é plana, que a Terra é o centro do universo. Então, precisava vencer essas barreiras culturais e alcançar formas novas, diferentes de representação, de entender, né, através de novos livros, né, de novos modelos matemáticos, né, compreender esses fenômenos. Então, o que acontece? O Espiritismo, representado aqui pela nossa seta maior branca, ela busca o quê? Alongar, ou seja, ela revelou o que o campo da existência humana se comportava como uma barreira para a gente alcançar. Então, a ciência espírita, ela vem o quê? Revelar
aquilo que o campo do conhecimento humano não podia ainda alcançar, porque o seu campo existencial ainda não permitia avançar ainda nas investigações. Então, a ciência espírita, ou seja, o espiritismo, revelou. E revelou, ao revelar, estabeleceu aí uma linha de quê? Uma linha de possibilidade de estudos. Opa! Que é essa aqui, tá vendo? A linha aqui. E aí a gente vai ver então que a ciência passará a ter o que? Uma nova direção. E ela tem se impressionado por isso. Agora vamos ver como que Kardec utilizou uma forma de se estabelecer como uma ciência. Como ele utilizou o método científico para entender, né, o Espiritismo, sistematizar o Espiritismo, e como dentro disso, entendendo esse gráfico aqui, a gente compreende que o Espiritismo ele é uma ciência. Primeiro, a ciência ela da Terra, né, ela cuida do quê? Do elemento material. O objeto de estudo, como a gente já viu naquelas definições lá em cima, o objeto de estudo, a compreensão de um mundo natural é sobre o elemento material. Já a ciência espírita, o objeto de estudo da ciência espírita é o quê? O elemento espiritual, que ele abrange, né, todos os fenômenos, o campo dos fenômenos, para entender como que o elemento espiritual atua sobre o elemento material, produzindo uma diversidade de fenômenos. Essa foi a grande revelação da ciência espírita. Ou seja, existe um elemento espiritual atuando sobre o elemento material, provocando uma diversidade de fenômenos existenciais e da natureza. Essa foi a grande revelação espírita. E nessa grande revelação espírita, ele estabeleceu aí o que? Um novo eixo, ele ampliou esse eixo de investigação da nossa ciência. E aí o que acontece? Qual foi o método de Kardec então? Primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi observar o que estava passando, né? As mesas girantes, né? Nós já vimos isso, né? Depois você assiste um filme novamente do Allan Kardec. Mas ele passou por um outro tipo de observação. Esse tipo de observação foi o quê? Foi observar as respostas cujas perguntas eram propostas a uma diversidade de médios. Então, o que ele foi fazer? Ele foi num campo de consciência, que é o quê? O médium. O médium estabelecia ali, será que eles tinham uma consciência do que eles estavam apresentando? Então Kardec fez o quê? Estabeleceu sobre o médium, tá certo? Um objeto de estudo. E como se deu isso, né? Através de quê? De uma experimentação. Qual foi a experimentação que Kardec fez, gente? Kardec propôs, então, a um conjunto de médiuns, né? Representar, por exemplo, vários pontos aí, que não se conhecia em diversas partes do mundo, da Europa, entendeu? Um conjunto de quê? De perguntas. E aí o que acontecia? O que aconteceu? Kardec, ao propor uma pergunta a uma diversidade de médios que não se conheciam, não tinham conhecimento prévio sobre o assunto, não tinham consciência sobre aquele determinado assunto, não havia estudo sobre aquele determinado assunto, o médium, então, dava uma resposta, naturalmente, sobre um fenômeno mediúnico. E aí, o que Kardec fez? Ele sistematizou isso. Como? Ele foi unindo essas perguntas. Ou seja, ele pegou cada pergunta feita para a diversidade de médios e começou a catalogar, tá certo? Aquelas
perguntas, aquelas respostas vindas de diversos médios diferentes. Isso promoveu o quê? Promoveu uma verificação. Que verificação foi essa, gente? É uma verificação das respostas. Ou seja, ao propor uma pergunta para diversos médios, ele teve, de forma um pouquinho diferente, uma mesma resposta. Com isso, ele começou a o quê? Ele observou que as respostas de diversos médios diferentes, elas continham uma mesma sintonia, uma mesma resposta para uma pergunta. Então, o que Kardec fez no segundo momento? Ele verificou que existia uma convergência de respostas e de médios que não se conheciam. Ora, então Kardec fez, olha, se eu apresento uma pergunta e cada pergunta, tá certo, ela tiver uma mesma resposta por médios que não se conhecem, a gente consegue verificar aí o quê? Que existe o chamado conhecimento. Então, ele já avança aí para o campo de conhecimento, ou seja, as respostas, elas conseguem estabelecer o que? Um conhecimento, chamado então conhecimento revelado. Ora, se Kardec então propôs várias perguntas em vários temas e essas respostas através dos médios tinham uma convergência, então Kardec deduziu, utilizando ali um método dedutivo, que ali nas respostas aquele conjunto aquele conjunto de respostas sobre aquela pergunta revelava ali um conhecimento universal. Ou seja, olha aí, buscando conhecer, se aproximando daquilo que o homem não tinha conhecimento. Ele tinha então o quê? Um conhecimento universal sobre determinado fenômeno. E com isso, o que aconteceu? Kardec depois, ele pegou essas respostas e sistematizou em capítulos. Ou seja, ele representou isso. E ao representar isso, ele estabeleceu que, deduzindo que existia ali, através daquelas 1019 perguntas, princípios e leis universais. E aí, como que a gente encontra hoje, né? Ao fazer isso, o que Kardec fez? Ele sistematizou um conhecimento universal dentro de um livro chamado Livro dos Espíritos. Por quê? Porque foram ditados pelos espíritos, acolhidos por aqueles médiuns. Vocês viram então como ele utilizou um método científico para poder entender, sistematizar um conhecimento, e aí com isso ele encontrou respostas válidas, né? Porque foram verificadas a autenticidade delas, porque cada médium não se conhecia, não tinha consciência, né, sobre o assunto, não existia nenhum conhecimento, uma cultura sobre aquele determinado assunto. Então Kardec foi o primeiro a representar, ou seja, a produzir um conhecimento sobre esse assunto. E ao fazer isso, ao entender de uma diversidade de assuntos, ele produziu um conhecimento, utilizando um método científico, ele produziu então o que? Uma forma de estudar aquilo que não está no objeto de pesquisa da ciência, que é o que? O elemento espiritual. E ao produzir uma forma de estudar um elemento espiritual, ele estabeleceu o que, gente? Ele estabeleceu uma forma também de entender fenômeno sobre uma amplitude. E ao revelar isso, então estabelece o que? Um modelo, ou seja, uma ciência espírita. E aí que a gente vai ver o que? A gente vai ver que hoje
existe um engatinhar nas academias, né? As academias, sobretudo no Brasil, claro, a gente vai ver aí já estudos dentro das universidades. Existe aí a AME Brasil, a Associação Médica do Brasil, a Associação Médica Espírita do Brasil, onde ela conta com uma diversidade de núcleos espalhados nos todos os estados brasileiros, reunindo aí médicos especialistas, né, seja em psicologia, seja em neurologia, em diversos campos da medicina, mas que buscam estudar o que? Estabelecer aquela linha de investigação da ciência humana sobre aquela perspectiva, aquela janela aberta pela ciência espírita. É um engatinhar, sim, mas um engatinhar muito sólido, porque já se dão assim, estudos muito interessantes em diversas universidades, e a gente vai ver isso no capítulo final. E o que acontece hoje, né, é que a gente espera que começa a agir então, que ao se expandir isso, e é o que está acontecendo, né, para outros campos da própria ciência, não só da medicina, mas uma adaptação da ciência, que é um processo um pouco mais lento, uma transformação, uma transição. E aí, para chegar aqui, essa ciência humana, ela vai aprofundar o seu campo de conhecimento sobre os fenômenos baseados no que? Num eixo científico que o Espiritismo trouxe para convergir numa única ciência. Que ciência é essa? A universalização da ciência espiritual. Então, meus queridos, nós vimos o que na primeira parte? O que é ciência? A gente recorreu ao que? A ver as conceituações do que é ciência naquelas universidades, na NASA, né? E entendemos que uma ciência, para ser ciência, ela precisa de quê? Ela precisa buscar entender o mundo natural, no nosso caso, o mundo espiritual, né? Que é o mundo mais amplo, natural. Vimos que é importante que uma ciência ela produza conhecimento, tenha um método científico e tenha, ou seja, 6 itens, né? Possa passar pela entre eles, né? Passar pela observação, depois pela verificação, depois por uma proposição, e, sobretudo, ela tenha o quê? Uma universalização, uma convergência, né? E possa passar pelo crivo de uma dedução hipótese, utilizar um método dedutivo. E vimos que Kardec, né, utilizou um método científico para sistematizar a obra. Mostramos como que ele fez isso, né, em toda utilizando proposições, perguntas, tendo como objeto o que? O médio, observação do que? Das respostas. E aí ele conseguiu com isso verificar que para cada pergunta feita havia um conjunto de respostas que tinham o mesmo conteúdo, significando, portanto, que ele então, a partir disso, deduzia que aquele conjunto de respostas para aquela pergunta compreendiam um conhecimento revelado. Certo? Então, vamos ver agora como Kardec ele localiza então a sua visão sobre ciência. No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, terceiro parágrafo, na página 21, Kardec vem dizer: o primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Então, Kardec está dizendo aqui 2 coisas importantes. Primeiro, qualquer um que se manifeste, né, e traga lá uma assinatura de um ser encarnado aqui na Terra, com grande projeção, seja intelectual, seja no campo da ciência, seja no campo de reinados, né? Enfim, que a gente verifique o conteúdo, que se tiver em contradição com o bom senso, ou seja, com uma lógica, com a razão, ele deve ser posto totalmente à prova, e ele diz aqui claramente que deve ser rejeitada. Então, por isso que nós falamos, se alguém
quiser efetivamente fazer um trabalho sério de rejeição da doutrina espírita, que pegue cada pergunta entre as 1019 perguntas e faça a contestação uma a uma à luz da razão, à luz de um método científico. Proponha isso. E o Kardec vai mais além, sobre o caráter da revelação espírita, né, lá na Gênese. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo invisível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e por conseguinte o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Então nós vimos então o que Kardec utilizou um método científico com base, né, utilizando, né, os médios como campo de observação, identificou que a resposta já tinha uma convergência de conteúdos, portanto traduziu o que? Uma revelação. E, portanto, ao sistematizar, né, ao agrupar em capítulos aquele conjunto de revelações de determinados assuntos, identificou que ali estava uma lei universal, porque vinha dos espíritos. E se era uma lei que vinha dos espíritos, que não estavam presentes ali em médios que se conheciam, tá certo? Então, se estava por trás de quê? De uma revelação espiritual, mas de conteúdo que universal. Logo estava de frente de quê? De uma verdadeira revelação científica, com base que em leis e princípios espirituais ou universais. Quanto ao objeto do espiritismo, então Kardec, nós demonstramos, né, falamos ali, mas Kardec utiliza as suas palavras. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, e o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. E nós vimos lá, então, como o elemento espiritual ele é superior no campo dos fenômenos sobre o elemento material e que em breve a ciência do homem ela vai convergir para assimilar o conhecimento das leis do princípio espiritual e, portanto, o espiritismo é uma revelação de fato na sua acepção científica, trazendo uma luz verdadeira para quê? Para o horizonte da ciência, o que ela tem que percorrer para desdobrar novos elementos, novas investigações, mas com direcionamento que abrirá o campo das ciências materiais. Por que então o Espiritismo é uma ciência, meu caro amigo, minha cara amiga, minha cara espírita, meu caro espírita? Porque estuda a relação entre espírito e matéria, como causa de todos os fenômenos físicos e psicoexistenciais do homem e da natureza. Então, qualquer companheiro da série espírita pode dizer porque o espiritismo é uma ciência. Por quê? Primeiro, porque ele estuda a relação entre espírito e matéria. Ponto. Como causa de todos os fenômenos físicos, né, e psicoessenciais do homem e da natureza. Ou seja, fenômenos físicos que acontecem na formação de um corpo, formação de uma rocha, formação de planetas e psicoexistenciais do homem, né? Ou seja, a sua consciência, como que ele vem, como que ele aparece, de onde vêm essas dores, de onde vêm os seus problemas psíquicos, das suas relações essenciais, familiares, né, de trabalho. Então, o Espiritismo ele é uma ciência que estuda então essa relação do espírito e matéria como causa desses todos esses fenômenos que existem. Então, por isso, ele é uma ciência. E essa é uma definição que eu apresento assim, com bastante estudo. E aí creio aqui que ela pode ser elaborada com certeza, tá? Mas, sobretudo, quero estabelecer aí um ponto inicial para a gente entender, de fato, por que o Espiritismo é uma ciência. Nós temos aqui uma conceituação da Federação Espírita Brasileira do que é o Espiritismo. Então, segundo ela, né, a nossa querida Federação Espírita Brasileira, o Espiritismo é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores contidos nas obras de Allan Kardec, que constitui a codificação espírita.
o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. São 5 livros da codificação espírita. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então aí a Federação Espírita estabelece bem exatamente esse conjunto, essa certeza que o Espiritismo é uma ciência, e esperamos ter demonstrado aqui com convicção positiva, utilizando um método de estudo, porque Kardec aplicou um método científico e porque o Espiritismo de fato é uma ciência. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas. Que coisas são essas? O elemento espiritual, o elemento material, a ação do elemento espiritual sobre o material, promovendo todos os fenômenos do mundo, físicos e psíquicos existenciais, fazendo então que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então está aí presente nessas 3 questões, né, o seu caráter do espiritismo científico, religioso e filosófico. Portanto, assim, a gente tem aqui uma pequena conceituação nossa, né, no sentido da gente realmente buscar resumir esses 3 parágrafos, mas sem a pretensão de construir aí uma nova interpretação, mas ao contrário, apenas ajudar assim, a gente resumir para um querido amigo, né, ou amiga que queira buscar alguma informação. Então a gente pode dizer que o Espiritismo é uma religião-ciência. Em primeiro lugar, que busca aproximar o homem a Deus. Por meio de quê? Por meio da reforma íntima, da caridade e a fé raciocinada. E do entendimento da relação espírito-matéria como causa e solução de nossa existência e de todos os fenômenos universais. Então, meu querido irmão, querida irmã, nessa manhã tão bela de 20 de novembro de 2022, eu quero trazer essa fotografia, né, e o conceito que está por trás dela, que é muito importante. É uma fotografia de um filme chamado Hepátia, e não é ela, mas essa aqui é a atriz, né, que fez o filme. Mas primeiro eu quero alertar o quê? Que Hepátia foi a primeira matemática da história da humanidade. E muitas escolas, muitos professores e professoras não dizem, né, para os seus alunos, né, a importância da Hepátia. Talvez por ela ser mulher, né, mas a Hepátia figura ao lado de figuras como Pitágoras. É muito conhecimento, é muita transformação. E o que aconteceu com ela, gente? Ela foi apedrejada por cristãos em 415 depois de Cristo. E por que isso? Porque simplesmente ela não acreditava no que os homens estavam fazendo com as palavras de Jesus, deturpando o conhecimento do universo, deturpando o objetivo da ciência e dos estudos. Ele não queria que as pessoas estudassem. Olha só isso. E, portanto, ao se posicionar contra esse manifesto interesse pessoal e mesquinho contra o conhecimento, o progresso humano, que a Hepátia foi apedrejada. Mas ela deixou aí o seu legado para nós. Então, eu termino aqui dizendo qual a importância de estudar a ciência espírita. Estudar a ciência espírita é alfabetizar o espírito para as batalhas contra o orgulho, o preconceito e a ignorância, preparando a si e ao próximo o despertar da transição do Evangelho. Queridos irmãos, muito obrigado por estarmos aqui presentes, mas esse novo estudo, esperando que a gente tenha trazido para vocês uma oportunidade de verificar essa tão maravilhosa doutrina espírita, porque traz com grande positividade, né, perfeição, a ciência no centro da sua presença aqui na Terra.
Eu quero lembrar para vocês que então que todo domingo às 8 horas a gente tem um novo vídeo e que, portanto, né, dê um like nesse vídeo agora, se inscreva se você não se inscreveu. Não deixe de divulgar a nossa querida ciência espírita, e venha sempre estudar conosco, trazendo aí alguma pergunta, alguma questão que você não tenha entendido, né? Envie para a gente aí nas mensagens que a gente vai buscar algum esclarecimento sobre isso, à luz do que a gente aprendeu. Naturalmente, considerando aqui que nós não somos grandes orientadores, como defini a primeira lição. Somos todos aprendizes. Muito obrigado, irmão. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana. Jesus ilumine a você e a toda a sua família. Que assim seja agora e sempre.